Quantas vezes você já viu a igreja falando mais de metas do que de misericórdia? Você já reparou como alguns cultos eles estão parecendo mais com reunião de equipe de venda? Então hoje a gente vai falar um pouco, colocar o dedo ali na ferida, e numa ferida bem delicada, né? E falar um pouco de quando a igreja deixa de ser o corpo de Cristo para virar CNPJ. É esse o tema que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. No meu vídeo anterior, onde a gente falou um pouco a respeito do dízimo, né, como era feita aquela prática antigamente, como as igrejas, né, as instituições distorceram essa questão, né, essa doutrina do dízimo, eu citei um versículo em Atos, né, 2, versículo 44 ao 47. Vou deixar aqui do lado da tela, colocar a imagem desses versículos que vocês podem pausar, acompanhar aqui ou pesquisar na sua Bíblia. Tá? E lá falamos como a igreja ela era uma comunidade viva, né? Ela era relacional e ela focava em pessoas, não em processos, nem em arrecadação de dinheiro em nenhum outro ponto. Era focado em pessoas. A gente viu que a igreja compartilhava tudo, cada um cuidava um do outro e vivia numa comunidade com total simplicidade. Não havia naquele momento templos luxuosos, né? Estruturas milionárias, nem mesmo um departamento de marketing dentro da Igreja de Cristo. Né? Tinha propósito, tinha foco, tinha comunhão, ensino e cuidado com o próximo, com pessoa. Eles partilhavam o pão nas casas, se reuniam, comiam com alegria, de uma forma bem simples, e faziam as coisas de coração. Tá? Era uma fé que era simples e ao mesmo tempo profunda, focada em Cristo e no próximo. Aliás, Jesus ele não construiu nenhum templo enquanto esteve no seu ministério terreno. Né? Ele investiu em pessoas, ele investiu em gente. Ele caminhava com os seus 12 apóstolos, os discípulos que o seguiam, né? Conversava com as multidões, mas nunca abriu um escritório institucional. Né? Quando ele entrou, né, até vamos lembrar, lá em Mateus 21, do 12 ao 13, né, versículos 12 ao 13, quando Cristo ele entrou no templo, ele viu todo aquele comércio, toda aquela bagunça, a reação dele foi bem radical. Através da história, a gente vai vendo que, com o passar dos séculos, a igreja ela começou a ser institucionalizada. Ela começou a se tornar corporativa. Né? Ali no século IV, com o imperador Constantino, né, o cristianismo ele começou a deixar de ser só um movimento que era marginalizado, né, era assim, às margens de tudo que acontecia. Então Constantino ele resolveu oficializar isso, né? Tornou isso como uma religião oficial do Império Romano. E foi aí que surgiram os primeiros grandes templos, né? A hierarquia clerical centralizada e o modelo de igreja com uma estrutura como uma estrutura de poder. O Concílio de Nicéia, aproximadamente no ano 325 depois de Cristo, e outros concílios posteriores foram marcando essa transição do organismo para a organização. Tá? Então, assim, existem vários vídeos muito legais aqui de pessoas especialistas que vão falar sobre esses concílios e a importância deles. Sugiro que vocês pesquisem sobre ele, que não é o tema central aqui do meu bate-papo com vocês. Foi ruim, né, Constantino ter feito isso? Não, não foi ruim de todo o mal, né? Ele ter organizado isso, ter oficializado como religião. Isso, de certa forma, trouxe uma estabilidade e ajudou a expandir, né, a doutrina de Cristo. Mas a gente sabe que sempre dentro das corporações existem pessoas com má intenção. Então, de uma certa forma, houve também um distanciamento da essência, né, de Cristo, a essência do que ele deixou com os apóstolos, assim que ele
né, ressuscitou, voltou aos céus, deixou os apóstolos pregando. Claro que houve ali uma tradição, né, que os apóstolos pregavam, escreviam cartas, as pessoas continuavam passando umas para as outras, né, e por isso desses registros, dessas cartas, né, desse evangelho pregado através de tradição, foi se reunindo esses conteúdos e hoje nós temos a Bíblia Sagrada, né. A fé era de uma certa forma, ela era orgânica, né, ela era encarnada, ela tinha vida, e algumas pessoas desviaram essa fé, né, esse jeito bonito de se divulgar o Evangelho de Cristo, fazendo com que virasse algo institucional, que pudesse ser controlado, que tivesse como colocar política dentro daquilo. E isso aconteceu ao longo dos anos e nós vemos até hoje em dia, né? Esse monte de instituições que existem aí, pregando de formas diferentes, falando que ali Cristo fala com elas. Então a gente vê hoje em dia, né, que saiu daquela forma orgânica, original, e foi se desfazendo cada vez mais, se tornando de uma forma institucional, de uma forma burocrática e que muitas vezes não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A realidade é uma só, né? Muitas igrejas hoje elas trabalham com uma lógica empresarial. Tem até CNPJ, quadro de funcionários, tem organograma dentro da igreja, tem meta mensal, né? Meta mensal de arrecadação, tem campanhas de investimento, tem uma linguagem corporativa e até mesmo um marketing agressivo. Eu duvido que você que está sempre no YouTube, que assiste um vídeo, nunca viu nenhuma propaganda religiosa te convidando a conhecer aquela religião, te convidando a deixar seu cadastro e receber um livro gratuito, né? Nós estamos cada vez mais sendo bombardeados com um marketing bem agressivo, oriundo de religiões, tá? Também não é raro a gente ver líderes religiosos, né, os famosos líderes espirituais, terem atitude como se eles fossem CEOs de uma grande empresa, né? Com um plano de expansão de filiais. Olha, a gente precisa crescer. Para a gente crescer e expandir, fazer essa nossa unidade virar 2, 3, abrir uma igreja em outro lugar, a gente precisa de X números de dizimistas, né? Porque precisa ter arrecadação. E aí começam as metas, começam as reuniões falando de que precisamos ter dizimistas, precisamos ter bons homens, boas famílias para que elas cresçam, tenham liderança. Isso é normal hoje em dia, tá? E até mesmo algumas religiões, elas usam estratégias de funil de venda para atrair mais membros. Às vezes você não vai ver falando de metas, mas você talvez vai ver expressão como trazer mais almas para Cristo, um desafio de fidelidade, a gente precisa fidelizar os nossos irmãos que não estão 100% fiéis, que não estão vindo todos os domingos ou qualquer dia que seja o culto religioso, né? Que não estão sendo dizimistas. Então você vai ouvir de uma certa forma com uma corporação velada, né? Disfarçada de religiosidade, através de termos, né? E linguagem usada dentro daquela determinada religião. Tá? Mas por trás de tudo isso, muitas vezes tem uma pressão financeira e busca de escala, né? A gente precisa multiplicar essa arrecadação. E a questão aqui, que eu estou falando com vocês, não é contra a organização. Tá? Nada contra. É contra a substituição do espírito por um sistema. Né? Quando a missão vira métrica, aquela missão de fé ela começa a virar uma métrica. Olha, precisamos de X pessoas que pagam X de dízimo para que a gente possa ter X novas unidades. Isso é métrica, isso não é espiritual, né? A comunhão dos santos vira capital. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, ele ensina que nós somos como um corpo, né? Cristo a cabeça e cada um de nós é um membro e tem uma função, né? Dentro dessa lógica que ele explica. Mas na lógica corporativa, um membro vira um número. Gente vira ativo. E fé vira campanha. E é aí que está o problema. E aí eu pergunto para você,
Você está sendo cuidado como parte do corpo de Cristo? Ou você está sendo contado como parte de um funil de crescimento? Lá em Hebreus 10, no versículo 25, fala sobre não deixar de congregar, de se reunir. Mas congregar é mais do que frequentar uma sala bonita, uma instituição legal. É viver em comunidade verdadeira. E tudo isso pode causar um grande risco espiritual, porque você entra numa estrutura empresarial. Né? Quando a lógica do mercado entra no altar ou no púlpito, né, a graça de Cristo ela vira um produto. O evangelho começa a virar um serviço. E você começa a virar um prestador de serviço. E não no sentido de servir, mas no sentido de realmente prestador de serviço de uma organização. E muitas vezes um trabalho gratuito para você, mas que arrecada milhões ou até mesmo bilhões para as organizações disfarçadas de religião. O pastor, o líder religioso, né, ele vira um gestor administrativo, que é cobrado constantemente pelos números da sua congregação. A igreja ela começa a ser comparada por tamanho, por orçamento e por influência que ela tem. E pior de tudo, muitos membros, muitos cristãos, eles acabam sendo tratados como clientes espirituais, como peça de uma grande organização corporativa. E eles causam nessas pessoas um sentimento que está endividado com Deus. Olha, você deve para Deus. Você precisa servir Deus. E na verdade você não está servindo Deus, você está servindo uma organização. Né? Eles se pressionam a produzir para essa organização. Eles se pressionam a dar mais, a fazer mais, a ser perfeito. E usam escrituras para te iludir de que você precisa fazer tudo isso, que você não é o suficiente o que está fazendo. Né? É como se a fé pudesse ser paga com boletos mensais. Isso gera, né, toda essa pressão, toda essa cobrança, toda essa exigência. O que ela gera no cristão que frequenta determinada religião, que age como uma corporação? Culpa, medo, cansaço, afastamento familiar, distanciamento de pessoas queridas. É como se fosse um tipo de burnout, um burnout espiritual que vai te afastar, que vai afastar você como pessoa do verdadeiro descanso que Cristo oferece. E olha, é possível sim a igreja ser uma organização sem perder a essência dela. O problema é quando se inverte as prioridades. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo aí, você nunca vai ver Jesus nos chamando para ser uma multinacional da fé. A juntar dinheiro, né? A juntar riquezas aqui nessa terra. Ele nos chamou para a gente ser luz. E quando eu falo luz, é como se nós fôssemos um farol para quem precisa encontrar aonde está o lugar certo. Para que a gente possa guiar o nosso próximo. E que a gente fosse o sal, né? O sal da terra. E o que ele quis dizer com isso? Que sendo o sal dá sabor, né? A gente dá sentido na vida das pessoas que precisam ter um sentido na vida. Então é isso que Cristo pediu. Luz, seja o sal. E muitas vezes a gente se esforça tanto para coisas que não estão ligadas ao nosso próximo. E que são embutidas, assim, enfiadas na nossa cabeça por essas organizações. Né, no intuito de arrecadar cada vez mais e mais e mais dinheiro. Te tornar escravo, te tornar prisioneiro e muitas vezes com algemas douradas, né? Você tem medo de sair dali. A pergunta que fica, né, é como que a gente pode resgatar isso em meio a um sistema tão corporativo e institucionalizado? Tudo isso que eu estou aqui compartilhando com vocês não é contra ter uma estrutura, um lugar para ir, contra religião X, religião Y, né? É contra esquecer por que ela existe.
Não somos igreja para crescer em números, mas para crescer em Cristo. A gente não é uma franquia. Igreja não são franquias da fé, né? Somos um corpo, onde Cristo é a cabeça. E cada um de nós tem um papel importante dentro desse corpo. Nós não somos clientes, não somos usuários, nós somos filhos. Então, se você sente que tem algo errado dentro do modelo que você frequenta, que você não está encaixando ali, você não está sozinho. Tem muita gente despertando dessa bolha, né? Tem muita gente acordando, buscando a fé mais leve, a fé real, a fé mais suave, através de estudo, de conhecimento, de oração, de busca mesmo, né? Uma fé e um sistema mais centrado em Jesus. E pensando em tudo isso, vou deixar algumas perguntas aqui para que você possa refletir a respeito, tá? Então assim, ó, primeiro, você está crescendo espiritualmente ou apenas subindo no organograma de igreja, da igreja que você está? Se Jesus entrasse hoje aí na sua igreja, ele aproveitaria a liderança ou viraria a mesa de novo, como ele fez lá no templo? Quando foi a última vez que você sentiu parte de uma família? Pensa, imagina você indo na congregação que você vai, na reunião, no culto. Quando é que foi a última vez que ali você se sentiu parte de uma família? E não apenas um número nessa reunião. Será que você serve por amor? Reflete sobre isso. Está servindo por amor ou porque tem medo de perder algo se você parar? E se a igreja não fosse um prédio? Não tivesse um evento, não tivesse metas, não fosse tudo isso? O que sobraria da sua fé hoje? Então são essas reflexões a respeito desse tema que eu quero deixar hoje com vocês aqui. Muito obrigado por estar me acompanhando. Curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque é muito importante ter você me acompanhando aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus, com a paz de Cristo e até o próximo vídeo.